Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e nesse vídeo eu vou te ensinar como que a gente faz para simplesmente agregar uma coluna, ou seja, por exemplo, como somar uma coluna inteira dentro do Power Automate. Então a nossa ideia aqui, por exemplo, é pegar essa lista no SharePoint e somar, por exemplo, quantos produtos foram vendidos nessa lista. Então eu queria somar essa coluna inteira, né? E o resultado aqui seria 30. Nós temos duas maneiras de fazer isso dentro do Power Automate, eu vou te ensinar as duas, tá bom? Lembrando que quando eu falo que eu quero somar uma coluna no Power Automate, eu estou falando que eu quero agregar uma soma de toda a propriedade do meu JSON no Power Automate. Se você não entendeu, eu vou deixar visualmente melhor isso que eu falei. O que eu tô falando, galera, é que eu quero simplesmente pegar e agregar o quê? O meu produto maçã, aqui no caso, né? Vou escrever com C, tá? Porque o cedilha tá falhando. Então, o meu produto maçã com o valor unitário 2, tá bom? E a minha quantidade 10. Isso tudo é um registro. E aí, nessa tabela, né? Ou seja, nessa tabela aqui, eu tenho um outro registro. Qual é o outro registro? É o produto pera, né? Que o valor unitário é 1 e assim por diante. O que eu quis dizer aqui? Que isto é um registro. Isso é um registro. E o que eu quero fazer? Visualmente, fica mais fácil falar que eu quero agregar, ou seja, eu quero juntar e somar as quantidades, a coluna quantidade. Mas o que a gente está fazendo, né, é simplesmente somar todas as propriedades, né, da minha lista, beleza? Só que visualmente fica mais fácil pensar que é uma tabela, né, e que eu estou agregando, estou somando uma tabela. Beleza? Ficou claro? Se você não entendeu muito bem, lembre-se que tem várias aulas aqui no canal de Power Automate. Vamos lá para o Power Automate agora criar esse fluxo, tá? Que exibe para a gente a soma dessa coluna inteira. Vamos fazer do primeiro método, né? O método mais fácil no sentido de que todo mundo pensa primeiro, que é criar uma variável e ir somando. A gente vai fazer assim para mostrar como seria até para vocês pegarem o jeito, né? De como fazer aí para pegar uma variável, lupar aqui a lista e ir somando. Mas a gente tem outro método que também vai ter nesse vídeo aqui. Então eu já vou abrir aqui meu Power Automate e vou direto aqui para um fluxo para a gente criar. Então eu vou clicar aqui em meus fluxos e eu vou simplesmente criar um fluxo aqui, tá? Instantâneo. Por quê? Porque daí eu consigo dar play e ficar olhando aqui com vocês, tá bom? De forma bem simples. Então, ó, um fluxo manual, beleza? Vou dar um nome de somar coluna, ok? E vou clicar em criar. Antes da gente fazer esse fluxo, eu vou pedir aqui rapidamente que você considere se inscrever no canal, se você não for inscrito, e claro, se você gostar aqui do conteúdo, né? Já deixa o seu like, isso ajuda muito o canal a continuar vivo, tá bom? E principalmente compartilha esse vídeo aqui, porque você compartilhando, você ajuda o canal a crescer e eu consigo dedicar mais tempo ao canal. Quanto mais o canal cresce, mais conteúdos eu trago gratuitos aqui para você, então eu conto com a sua força para você aí deixar o seu like e compartilhar. Se você já é inscrito aqui no canal e gosta do meu trabalho, vire membro, é uma taxa super baixa, um valor super simbólico, mas, né, se muita gente me ajudar, eu consigo também ir dedicando mais e mais tempo ao canal. Então eu conto também com a sua força, você que curte o meu trampo e consome bastante as minhas coisas gratuitas, para virar membro aí, assim você me fortalece e eu continuo te fortalecendo daqui. Meu último recado é para você me seguir no Instagram, né? Eu sempre dou esse recado porque lá a gente consegue conversar melhor e eu tiro dúvidas nos stories, então é bem legal essa interação lá que a gente tem. Então, link na descrição, me siga no Instagram. Agora eu já dei todos os meus recados, né? Eu sei que é chato esses recados aqui, mas eu preciso dar, tá, galera? Para tentar crescer aqui o canal e a gente crescer juntos, tá bom? Agora vamos voltar aqui pro fluxo e vamos fazer aí, então, a soma. Bom, a nossa próxima etapa depois de disparar o fluxo é obter dados do SharePoint, né? Acho que isso aí vocês já estão craque,
Inclusive tem uma aula no canal como filtrar dados e tudo mais. Eu vou deixar num card aqui em cima, tá bom? Para quem quiser assistir essa aula de filtrar dados do SharePoint. Mas tem bastante aula já no canal de Automate, eu tenho certeza que você já deve saber como fazer isso, né? Então vamos lá, obter itens. Vou colocar aqui que eu quero obter itens, né? De um site. Qual é o site? Equipe Top. O nome da lista é TB Vendas, eu criei agora há pouco. E beleza, tá? Eu vou só fazer isso, eu não vou filtrar nada, só vou puxar. Depois de puxar, ou antes, né? Eu vou criar uma variável. E aí eu vou usar uma variável. Então, nossa ideia é pegar uma caixinha, né? E colocar o valor 0 nela. E depois que eu colocar o valor 0 nela, eu vou fazer um loop. Ou seja, para cada linha do meu SharePoint, eu vou ir somando o valor que está lá na quantidade. Então, eu vou pegar uma caixinha e vou falar soma 10. Eu vou pegar e somar 10. Aí, eu vou para a próxima linha, soma 5, mais 5. Aí, eu vou aqui, ó, soma 20, mais 20. Então, eu vou fazer um loop. Só que isso leva um tempo e tem que percorrer todas as linhas. Então, isso acaba tendo aí um problema de performance, tá bom? Eu poderia também somar o valor unitário para brincar, mas aqui no caso, eu vou fazer com a quantidade primeiro, tá bom? Então, como que eu faço isso? Eu tenho que declarar essa caixinha vazia, que é uma variável, que também tem aula no canal de como usar variáveis aqui no Power Automate, tá? Isso tem também no meu curso pago, que o link tá na descrição, mas tem aqui também no meu canal do YouTube de forma gratuita para você aprender. Então, vamos lá, variável, vamos declarar, inicializar essa variável. O nome vai ser valor somado, tá? Vou colocar um var aqui na frente, valor somado. O tipo poderia ser um inteiro, né? Por quê? Porque é só inteiro aqui, mas eu vou colocar um valor flutuante. Não flutuante, também expliquei no vídeo de variável, ponto flutuante, ou seja, é um valor decimal, com vírgula, um ponto flutuante, tá bom? O valor aqui inicial vai ser 0, né? Porque eu tô começando do 0 e vou loopar as linhas somando. Aí, basta eu vir aqui e simplesmente somar. É o que eu acabei de falar, somar na caixinha da variável. Então, eu vou chamar a variável aqui, ó, variável, né? Var, vou escrever var, ó, tem acento, variável. E eu vou incrementar. Eu vou incrementar uma variável. Qual variável que eu vou incrementar? A que eu declarei, var valor somado. E qual o valor que eu vou incrementar? Eu vou simplesmente incrementar o valor que está bem aqui, né, na minha coluna, que é a coluna quantidade. Perfeito? Então eu vou vir aqui e colocar a minha coluna quantidade. Cadê? Vou escrever aqui, né? Mais fácil. Quantidade. Beleza? Automaticamente ele faz o loop para mim, né? Porque, né, é uma tabela, então quando eu coloco quantidade aqui, o que ele faz? Ele faz um loop porque ele vai para cada linha na minha tabela, que é, na verdade, aquele JSON que eu expliquei para vocês, né? Então, produto, blá, 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 e vai para o próximo, produto, blá, 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 vai para o próximo, produto, blá, 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 ou seja, para cada registro que eu tenho na minha tabela, eu vou fazer alguma coisa que está aqui dentro. Neste caso, eu vou incrementar a variável, beleza? Eu vou incrementar esta variável com o valor da quantidade. E aí, no final, eu vou compor para imprimir. Mas só para imprimir e a gente vê aqui, ó, compor, operação de dados, compor, eu vou colocar assim, ó, o valor total é 2 pontos e vou colocar aqui a variável, ó, var valor somado. Cliquei aqui, vou salvar e vamos rodar esse fluxo aqui para ver o que vai acontecer. O fluxo está salvo, agora é só testar. Vou clicar aqui em testar, vou clicar em continuar, fluxo de execução, e ele vai rodar ali para mim. Pronto, rodou e o resultado final está aqui, ó. O valor total é 35, ou seja, 10 mais 5 mais 20. Conseguimos somar esta coluna. Mas lembre-se que quando você faz isso, ele vai fazer para todas as linhas da tabela. Então, pensa que é um valor maior do que 3, né? Pensa que é uma tabela gigante. Vai dar um problema aí. Concordam? De performance. A gente vai ter um problema de performance. Então, há uma outra opção de fazer isso aqui, tá? Que é um outro método mais avançado que eu vou ensinar. Mas antes, só lembrando que eu já ensinei no canal como deixar um loop mais rápido, hein? Vou dar aqui de novo a dica. Então,
se você não sabia essa dica, eu já vou pedir o seu like, que você comente aqui embaixo, tá? Que você aprendeu nesse vídeo, só para eu saber se você aprendeu nesse vídeo ou em outro. Aqui nos 3 pontinhos do aplicar a cada, temos aqui, ó, configuração. Se você clicar aqui, ele fala que você pode ligar o simultaneidade. Quando você liga isso, você consegue fazer até 50 loops ao mesmo tempo. Então, ele faz, quando está ligado, 50 em 50. Se eu deixo isso desligado, ele faz 1 a 1. Então, se eu tenho 100 registros, né, ele faz de 50 em 50, né? A conta não é bem essa, mas ele faria, né, 50, 50 e acabaria. Já do outro jeito, ele ia fazer 1, 2, 3, até fazer o 100, entenderam? Então, tem esse método aqui para deixar mais rápido os seus loops. Então, comenta aí embaixo se você sabia ou não, se você já tinha aprendido isso comigo aqui. Beleza? Agora, o último passo desse vídeo é a gente aprender a forma mais eficaz, né? A forma mais eficaz é um pouco mais avançada, então eu vou fazer com calma e vamos ver se vocês conseguem compreender aí, beleza? Então, para a gente conseguir fazer essa soma, nós vamos utilizar a função XPath. Nós vamos entender primeiro como que ela funciona, e aí sim nós vamos aplicar. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é como funciona uma função XPath. Tá? A função XPath, muito utilizada também em automações web com HTML, ela funciona da seguinte maneira. Quando você tem um XML, tá? Um HTML, ou seja, um documento com tags, por exemplo, um HTML, como que ele é feito? Né? Ele é feito assim, né? Ó, body, depois vem uma div, depois vem uma div, correto? Então, isso aqui é um documento feito através de tags. Um XML é parecido, né? Então, tem, por exemplo, no nosso caso, né? Produto, né? E daí eu teria maçã, e daí eu teria fechado aqui, e daí viria uma outra propriedade, como, por exemplo, o valor unitário, né? E assim por diante, né? Então, veria o valor unitário. Ou seja, é quase igual ao JSON, mas não é igual ao JSON, né? É bem diferente a forma de escrever as propriedades, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquele JSON que a gente está acostumado, né? Que era justamente assim, né? Eu mostrei bastante já, produto, blá, 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 né? E assim por diante. E aí vem o outro produto e blá, blá, blá. Beleza? Eu vou transformar isso nisso, usando uma função chamada XML, onde eu passo um texto, né? Ou seja, pode ser o JSON, afinal, o JSON é um texto, e ele me retorna, né? Isso que vocês estão vendo do lado. Então, a nossa ideia é passar o JSON aqui para virar um XML. Por que que eu quero transformar ele num XML? Porque a função XPath consegue, por exemplo, pegar todo o valor unitário. Então, como que eu faço para pegar o valor unitário em XPath? Seria assim, ó, barra, aqui no caso, né? Barra, por exemplo, valor barra valor unitário. Então, tá vendo esse barra, barra? Como, por exemplo, eu quero pegar essa div aqui. Seria barra body, barra div. Mas não somente isso, tá? Porque não faz sentido, você ia falar assim pra mim, mas você consegue pegar pelo JSON ali e ir somando. Qual que é a grande diferença? A diferença é que no XPath eu consigo usar a função de agregação de soma, por exemplo. Então eu consigo falar, além de pegar esse valor, some, né? Então some, sum, todos esses valores. Então a nossa ideia, para ficar mais claro agora, mais claro ainda, é pegar essas quantidades aqui, né? E em vez de ter vários JSONs, né? Assim, produto, né? Produto, quantidade. É transformar isso de uma forma que eu vou mostrar como, em várias assim, ó. Quantidade 10. E depois quantidade 5. E depois quantidade 20. E daí com a função XPath, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar some, né, o barra valor barra quantidade. E aí ele vai pegar e somar tudo de uma vez, numa pancada só. Não vai ficar fazendo loop, vai ser muito mais rápido e eficaz. Só que vocês entenderam, eu tenho que pegar um JSON
e transformar ele nisso, né? Como que eu vou fazer isso? Vamos fazer juntos aqui. Eu vou diminuir esse JSON primeiro, tá? Do obter itens. Como assim? Eu tenho um JSON super grande, ó, que vem lá do SharePoint, né? Eu não quero tudo isso de dados, vocês concordam? Eu só quero pegar a quantidade, né? Então, eu vou diminuir isso para a soma ficar mais rápido e para os dados ficarem organizados de uma forma que eu consiga somá-los, tá bom? Então, você tem que fazer isso aqui também, aí, no seu caso de uso que você está fazendo. Como que eu vou fazer isso? Aqui, antes de compor, a gente vai começar, então, o nosso, o que a gente quer fazer, né? O primeiro passo é uma ação de mapear, né? Mais fácil escrever aqui JSON, operação de dados. Ó, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar. Desculpa, eu falei mapear, mas na verdade é selecionar, tá? Então, ó, eu vou selecionar em todo esse value que nós temos no SharePoint, eu só quero pegar uma coisa. Eu só quero pegar uma coisa e com um nome. Então, eu vou dar o nome que eu quiser aqui, tá? Eu poderia dar um nome que eu quiser. Eu tô falando o seguinte, em todo esse SharePoint, no value, eu quero pegar um valor. Qual o valor que eu quero? Eu quero pegar o valor quantidade. E aí eu vou montar um JSON aqui, eu poderia dar o nome que eu quiser. Isso aqui vai me retornar um novo JSON, tá? Com o nome que eu quiser, o nome que eu quiser, quantidade. Vai vir a quantidade aqui. Eu vou chamar de, por exemplo, QTD, só para exemplificar o que eu estou falando, que eu posso dar qualquer nome. Então, eu vou dar um nome diferente, só para você entender o que eu estou fazendo. Eu estou pegando os dados do SharePoint e selecionando apenas alguns dados, colocando um nome diferente, no caso de quantidade. Então, eu estou gerando aqui, ó, quantidade, vai ter quantidade 10, depois vai ter quantidade 15 e assim por diante. Vai ter a quantidade 20, né? Ou seja, as quantidades que estão lá no SharePoint. Então, aquilo lá, todo aquele JSON gigante, né? Que tá aqui no meu value, que veio do obter itens, vai se transformar somente naquilo ali. Beleza? Ou seja, eu reduzi para poder ficar mais fácil na hora de somar. Depois que eu transformar tudo isso nesses 3 registros, né? Ou seja, eu transformei tudo isso aqui cheio de dados, né? Nesses 3 registros que eu falei, eu vou aqui embaixo do selecionar, eu vou em operação de dados novamente, e eu vou criar um JSON com esses outros registros. Olha só o que eu estou fazendo. Vou pegar aqui e escrever raiz, né? Root, que a gente chama, ou seja, primeiro nó, 2 pontos. Abre aqui o registro, fecha aqui o registro e eu vou colocar aqui dentro que QTD vai ser igual a o que sair aqui, né, do selecionar. E eu vou explicar, tá? Caso tenha ficado confuso. Opa, é aqui no QTD. Apagar aqui, vem para cá, saída. Beleza. Eu vou salvar e rodar isso aqui para ficar mais claro o que eu tô falando, tá? Aqui tem que ser entre aspas. Salvar. E eu vou testar só para ele imprimir e vocês verem o que eu fiz, né? Para ficar mais claro visualmente aqui. Fluxo de execução concluído. Olha só o que aconteceu. O QTD gerou um array daquele jeitinho que eu falei, ó. QTD 10, 5 e 20. Então, lembra que eu falei para vocês que eu peguei todo aquele JSON e fiz virar 3, ó. 10, 5, tá vendo? Então, eu peguei e só criei 3 registros, né? Assim, ó. Com as quantidades. Agora, eu vou pegar e agregar tudo com o XPath. Só que, para agregar com o XPath, nós temos que transformar isso em XML. Então, eu vou pegar aqui embaixo, vou colocar um outro compor para vocês entenderem. Isso aqui é só para vocês entenderem, tá? E eu vou chamar aqui, ó, a função XML. XML disso aqui, né? Do compor 2. Do compor 2. Então, conteúdo dinâmico, saídas do compor 2. Ok. Então, aqui, ó, eu vou renomear para mostrar para vocês que é o JSON que vamos usar no XML. E aqui é o XML pronto. Beleza? Vou testar novamente, salvar e testar.
O fluxo rodou e olha só, esse é o JSON que vamos usar, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei todo aquele JSON gigante, né? Que a gente viu juntos, tá até aberto aqui ainda. E eu falei o seguinte, ó, disso tudo eu só quero pegar as quantidades. Então, ele pegou tudo isso e selecionou para mim apenas a coluna quantidade. Olha só o que ele montou para mim, QTD, QTD, QTD. Aí, eu montei um novo JSON chamado put QTD, e aqui eu coloquei, ó, QTD10, QTD5, QTD20. Tá vendo? E aí, depois eu chamei a função XML. Olha o que a função XML fez. Transformou nisso aqui. O que isso aqui é? Vamos colocar aqui, ó, XML Beautify também. Também tem o XML Beautify. Olha só. Ele transformou nisso, ó, QTD, QTD, QTD. Agora, eu vou falar para ele somar isso tudo para mim. Então, aqui embaixo no compor, eu vou clicar e vou usar, né, a função, a expressão XPath. A função XPath recebe um XML, então por isso que a gente transformou, né, selecionou só o que a gente queria, fez virar um XML para conseguir colocar aqui. Então, o que vem aqui no XML? Vem as saídas do XML pronto, que a gente já viu que é exatamente o que está aqui, né? Então, é isso aqui que eu estou passando no XPath. Beleza? Então, eu vou passar isso tudo ali. Ok? Ó, coloquei. Vírgula, vem a próxima, o próximo parâmetro, que é o que eu quero pegar nesse XML. Eu quero somar, né? Indo aonde? O que eu quero somar? Eu quero somar o que eu falei para vocês, né? Barra root, QTD, QTD. Então, eu quero ir no root, ir na quantidade e pegar a quantidade. Só que eu não quero só pegar, eu quero fazer uma soma disso tudo. Então, aqui vamos escrever isso que eu falei. Root, QTD, QTD. QTD, QTD. Beleza? Ó, somar isso aqui. Ok. Apaguei o que tinha antes, né? Apaguei o loop também, né? Acho que vocês perceberam. E eu vou colocar aqui, ó, o valor total é de 2 pontos, e aqui vai vir a função. Vamos salvar. Vamos colocar para testar manualmente. Fluxo de execução concluído. Rodou, e aqui embaixo está, ó, o valor total é de 35. Aqui é o XML que geramos. Aqui é o JSON que nós geramos para depois gerar o XML. E aqui é o que era antes e o que era depois, né? Então, pegamos todo o SharePoint, transformamos nisso, né? Ou seja, pegamos só os valores que a gente queria, só a propriedade que a gente queria. Depois disso, montamos um JSON com um nome chamado root e quantidade, podia ser outro nome também, se eu quisesse, tá? E aí, depois, eu usei a função XPath. Aliás, antes de usar a função XPath, nós transformamos tudo em XML, né? Ou seja, transformamos esse JSON aqui em XML. Por que a gente fez isso? Para poder usar a função XPath, onde a gente consegue agregar valores de XML. E aí fizemos isso aqui, né? Na fórmula que gerou o 35 e conseguimos com sucesso aí agregar e fazer uma soma em toda a propriedade, quantidade que a gente tinha lá no nosso SharePoint, beleza? Essa aula aqui foi com bastante conteúdo, tá? Aula com bastante conteúdo, nem costumo dar tanto gratuito aqui, né? Eu deixo mais no meu curso, mas eu resolvi trazer aqui porque eu tenho certeza que pode estar ajudando alguém, tá? Mas saibam aí que eu tenho um curso focado em Power Automate do zero ao avançado e junto com esse material tem um material de Power Apps, então é um curso de apps e Automate aí se você tiver interesse. Eu vou ficar muito feliz de ter você na turma, os links estão aqui na descrição. Muito obrigado a você que assistiu aqui até o final, espero que vocês tenham gostado, e se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi. Você comentando abacaxi aqui embaixo é uma palavra mágica e é uma forma de eu saber que você realmente curtiu o trampo e assistiu até o final, não só assistiu uma parte e saiu fora. Então veja aí nos comentários quem realmente comentou abacaxi. Quem não comenta a palavra mágica, eu nem respondo mais nos comentários aqui embaixo, viu? Então muito obrigado a você que assistiu aqui até o final. Me siga no Instagram, @ronanvico. Entra no grupo do Telegram, link na descrição, é gratuito também.
E vire membro se você quiser me ajudar, dá essa moral aí. Tô precisando, ou compartilhe o vídeo. Preciso da moral de vocês para ajudar aí o canal a crescer. Tamo junto, muito obrigado, até uma próxima, valeu!